Olá! Paz seja convosco. Sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre o capítulo 6 da nossa disciplina de liderança, que trata do desenvolvimento relacional do líder. O grande desafio da liderança cristã não reside apenas em cumprir tarefas ou atingir metas, mas em como nos relacionamos com as pessoas que Deus colocou sob nossa influência. O apóstolo Paulo, em suas cartas pastorais a Timóteo, nos oferece um mapa claro para isso, tratando a igreja não como uma corporação ou clube, mas como a própria casa de Deus, ou seja, uma família. O objetivo primordial desta aula é mergulharmos nas diretrizes paulinas para o tratamento adequado de cada membro dessa família, desde os mais jovens até os líderes principais. Primeiramente, examinaremos a necessidade de aconselhamento e discipulado com base em uma atitude de honra e pureza, tratando idosos como pais e mães, e jovens como irmãos e irmãs, conforme o princípio de 1 Timóteo 5.1-2. Não repreendas asperamente ao homem idoso, mas exorta-o como a pai. Aos moços, como a irmãos. Às mulheres idosas, como a mães. Às moças, como a irmãs, com toda a pureza. Em segundo lugar, nossa atenção se voltará para o tratamento dos líderes principais da igreja, os presbíteros. Veremos que o respeito e a disciplina andam de mãos dadas, garantindo que o líder seja digno de honra, mas também responsável por suas ações, exigindo imparcialidade e justiça no trato de acusações. Por fim, e de maneira crucial, enfrentaremos o contraste radical entre piedade e ganância. A maior ameaça à integridade do líder não vem de fora, mas do desejo insaciável por riquezas, o temido amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Concluiremos a jornada com a solene incumbência de preservar a sã doutrina, que é o verdadeiro alicerce da liderança cristã. Que esta aula não seja apenas um exercício teórico, mas um espelho para nossa própria vida e ministério. Que possamos aprender a liderar com justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão, começando bem, correndo bem e terminando bem a jornada que nos foi confiada por nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciamos nosso estudo com o princípio fundamental de Paulo. A igreja é a casa de Deus, um organismo vivo que deve funcionar como uma família. Se a igreja local falhar em refletir o modelo familiar, ela estará falhando em sua missão. O líder, neste contexto, é o exemplo de como tratar essa família. O apóstolo Paulo define claramente as diretrizes em 1 Timóteo 5.1-2. Não repreendas asperamente ao homem idoso, mas exorta-o como a pai. Aos moços, como a irmãos. Às mulheres idosas, como a mães. Às moças, como a irmãs, com toda a pureza. Percebam a profundidade desta instrução. O líder não pode agir com aspereza. O termo repreender significa censurar com golpes verbais. Timóteo deveria corrigir, sim, mas com deferência devida, jamais com desrespeito ou negligência. Ao tratar o homem idoso como pai, o líder expressa honra e deve se submeter à sua experiência. A correção, se necessária, deve vir como uma exortação carinhosa. Os líderes mais jovens tendem a ser impacientes com os mais velhos, mas Paulo ordena o contrário. Ao tratar os anciãos, devemos usar tato, humildade e ternura, buscando um relacionamento de amor recíproco. Os rapazes, por sua vez, devem ser exortados como irmãos. Timóteo deve falar com eles com gentileza, expressando um espírito de mansidão, mas também com liberdade e amizade. A exortação deve ser feita para consolar e admoestar, e o líder deve sempre buscar um equilíbrio formidável. As senhoras devem ser admoestadas como mães. Aqui a prudência e a sabedoria são essenciais. Corrigir uma mãe requer respeito e afeição. É uma tarefa delicada, que deve ser executada com dignidade e amor. Finalmente, as moças devem ser corrigidas como irmãs, com toda a pureza. O líder cristão deve evitar não apenas o pecado, mas até mesmo a aparência de pecado e o comportamento com aparência de pecado. Ele deve tratar as mulheres da igreja com atitudes transparentes e sem intenções ocultas, garantindo que a maneira mais eficiente de se manter irrepreensível é tratar os membros da família de Deus como tal. Dando continuidade ao nosso tema relacional, Paulo trata de 3 grupos sociais cruciais na comunidade da fé: as viúvas, os presbíteros e os escravos. A questão das viúvas era um desafio prático e financeiro. Paulo estabeleceu critérios muito específicos para que uma viúva fosse registrada e recebesse o auxílio da igreja. Em 1 Timóteo 5.9-10, ele lista as exigências. Não seja inscrita senão a viúva que não tiver menos de 60 anos e que tenha sido esposa de um só marido, tendo testemunho de boas obras. Se criou filhos. Se exercitou hospitalidade. Se lavou os pés aos santos. Se socorreu os atribulados. Se praticou toda sorte de boas obras.
Ou seja, o cuidado deveria ser para as viúvas verdadeiramente necessitadas que não tinham apoio familiar e que já haviam dedicado suas vidas ao serviço cristão. Ele inclusive desqualifica as viúvas jovens, que deveriam se casar novamente, e condena aquelas que levavam uma vida ímpia, focada em prazeres. A igreja deveria ser criteriosa e justa. O capítulo 6 de 1 Timóteo também orienta sobre o tratamento dos escravos ou servos. Embora a Bíblia não tenha iniciado a escravidão, ela regulamentou e plantou as sementes para sua extinção ao exigir que o escravo cristão tratasse seu senhor com todo respeito, especialmente se o senhor fosse cristão. A razão? Para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. O trabalho do escravo cristão deveria refletir a sua fé em Cristo, dando testemunho de fidelidade. A expressão boas obras não se referia apenas à caridade, mas a uma dedicação permanente a serviços humildes, altruístas e custosos, como criar filhos, ser hospitaleira e lavar os pés dos santos. Essas orientações mostram que a liderança cristã é um ministério de ordem política, espiritual e prática, exercido sob os olhos de Deus e de todo o exército celestial. O líder precisa ser honesto e transparente em todos os seus relacionamentos. Agora, voltamos a nossa atenção para o trato com aqueles que supervisionam a congregação, os presbíteros, que são os líderes principais da igreja. O princípio de 1 Timóteo 5,17 é a base de tudo. Os presbíteros que bem administram, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. A dupla honra abrange dois aspectos: respeito e consideração por governarem bem a casa de Deus. Remuneração ou sustento adequado. O trabalhador é digno do seu salário. Contudo, a honra vem acompanhada de responsabilidade e disciplina. A pureza da igreja depende de como lidamos com o pecado na liderança. Paulo é enfático sobre como lidar com as acusações. Em 1 Timóteo 5,19, contra o presbítero não aceites acusação, senão com 2 ou 3 testemunhas. Uma acusação deve ser investigada com imparcialidade e cautela, protegendo o líder de calúnias e difamações. Ninguém deve fazer algo por favor ou em detrimento de outrem. O líder deve ser resguardado contra acusações levianas. No entanto, se o pecado for público, deliberado e contínuo, o líder deve ser repreendido em público. 1 Timóteo 5,20. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os demais tenham temor. O propósito não é apenas punir o indivíduo, mas proteger o testemunho da igreja, levar os cristãos a refletir sobre a seriedade do pecado e servir de alerta para a vida de todos. Esta postura deve ser marcada pela ética e isenção. John Stott identificou princípios cruciais aqui: apreciação, justiça, imparcialidade, cautela e discernimento. A cautela é especialmente relevante na ordenação, como diz 1 Timóteo 5,22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. A escolha dos líderes requer um exame profundo de caráter e boas qualidades, pois a verdadeira personalidade de um homem só se revela com o tempo. Entramos em uma das sessões mais desafiadoras e pertinentes para a liderança em qualquer época: o contraste entre a verdadeira piedade e a sedução da ganância. Paulo confronta a mentalidade dos falsos mestres, que distorcem a sã doutrina de Cristo. Eles são orgulhosos, deliram em controvérsias e, o mais perigoso, pensam que a piedade é uma fonte de lucro financeiro. 1 Timóteo 6,5. Essa suposição leva a brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes. É o pensamento de que a religião deve ser um meio para o ganho material, transformando o ministério em um negócio rentável. O apóstolo, então, estabelece a verdade no versículo 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. O lucro da piedade não é financeiro, é um lucro de vida. Por quê? Porque ele nos lembra de uma dura realidade no versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Se a vida humana é uma passagem temporária, a corrida por acúmulo de bens é inútil. O contentamento, a virtude da satisfação, é a chave. Paulo diz: tendo, porém, sustento, e com que nos cobramos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6,8. A verdadeira riqueza é o caráter de Deus reproduzido em nós, piedade, e a nossa aceitação da vontade dele, contentamento. O desejo de ser rico leva à tentação e a muitos laços, conforme 1 Timóteo 6,9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que se afogam os homens em perdição e ruína.
O desejo desenfreado de riqueza usa métodos desonestos e, às vezes, violentos, como fraudes, perjúrios, roubos e até assassinatos. O líder deve fugir dessa obsessão, reconhecendo que o dinheiro em si não é o mal, mas o amor ao dinheiro. A ganância é a antítese do contentamento. A palavra-chave neste tópico é a contentamento. O dinheiro não é mau, mas ele se torna um problema quando se transforma em um ídolo, um objeto de desejo que não pode ser saciado. O principal risco espiritual do líder é, portanto, o afastamento da fé genuína motivado pelo amor ao dinheiro. Paulo faz a declaração solene em 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Percebam que não é o dinheiro, mas o amor a ele que é a raiz de todos os males mencionados nos versículos anteriores, como a inveja, as brigas e as contendas. A ganância deixa um vazio na alma, transformando a vida em uma prisão. O desejo de riqueza é tão forte que, por vezes, aprisiona o líder e o impede de parar, mesmo quando já atingiu o alvo. O desejo de ter mais, a cobiça pela riqueza, é uma tragédia de uma vida desperdiçada. É a dor de perder os filhos para o mundo, é a tristeza de ver a riqueza desaparecer na noite para o dia, e o medo de encontrar a Deus de mãos vazias. O líder deve fugir dessa ambição descontrolada, pois ela é destrutiva. O material nos oferece 4 decisões práticas para lidar com as posses e o dinheiro. Devemos nos concentrar naquilo que Deus já permitiu que tenhamos. Devemos ser indiferentes ao que não temos. Devemos nos recusar a cobiçar o que os outros possam ter. Devemos dar graças a Deus por cada uma e por todas as suas dádivas. Essas atitudes levam a um estilo de vida que expressa contentamento e nos afasta das ruínas inevitáveis que o amor ao dinheiro traz. Um líder sábio estabelece relacionamentos em vez de procurar riquezas. É crucial que o líder se autoavalie. Onde está o meu foco? Estou mais inclinado à ambição pessoal ou ao desenvolvimento de relacionamentos? O material apresenta um contraste claro entre 2 perfis. Líderes ambiciosos, foco na vertical. Pensam na vertical, ou seja, na ascensão hierárquica e no status. Concentram-se no cargo. Valorizam a competição acima de tudo. Buscam o poder. Trabalham a favor da própria imagem. Querem isolar os outros, não se misturando. Líderes relacionais. Foco na horizontal. Pensam na horizontal, ou seja, na comunidade. Concentram-se nos relacionamentos. Valorizam a cooperação. Buscam o consenso. Trabalham pelo consenso e pelo bem comum. Querem trabalhar com os outros, engajando a equipe. O líder ambicioso está motivado pela possibilidade de ganho financeiro, vendo a piedade como um meio de lucro. Ele é doente por discussões, brigas, blasfêmias e tem suspeitas malignas. Ele é consumido pela inveja, orgulho e brigas, criando competição onde deveria haver comunhão. A ambição é, na verdade, um desejo doentio. O líder cristão, seguindo o modelo de Cristo, deve ser um líder relacional. A liderança não é sobre o que se acumula, mas sobre o que se doa e se constrói em termos de confiança e vínculos. Focando no relacionamento, o líder evita as armadilhas da ganância e da inveja. A escolha é clara: a liderança é um serviço, não uma ferramenta de enriquecimento ou de elevação pessoal. O episódio da purificação do templo, Mateus 11:15 a 17, é a grande exortação de Jesus contra a mentalidade de que a piedade é fonte de lucro. Jesus, ao ver a desordem e o comércio rentável, cheio de fraudes e roubos, agiu com zelo e ira santa. Ele expulsou os cambistas e os vendilhões. A casa de oração havia sido profanada. O comércio de animais para sacrifício havia se tornado desonesto, com comerciantes cobrando o dobro do preço para outra pessoa. O problema era a pecaminosidade do comportamento negligente e irreverente que transformou um lugar consagrado para a espiritualidade em um escândalo. O templo, que deveria ser um espaço para a celebração da espiritualidade, foi transformado em um covil de ladrões. O líder deve refletir: o lugar de reunião para a espiritualidade tem sido honrado ou está sendo transformado em negócio? A história humana está repleta de tentativas de comercializar a religião, a chamada simonia, que é a compra e venda de privilégios espirituais ou ofícios eclesiásticos. Jesus condena veementemente a atitude de querer levar vantagem em nome do sagrado. A purificação do templo nos ensina que a verdadeira espiritualidade só é possível quando nos libertamos do desejo de lucrar com o nome de Deus. O zelo de Jesus nos convoca a refletir sobre os nossos negócios que envolvem o sagrado.
A liderança deve estar sempre na defesa da visão, programa e estrutura da igreja, garantindo a reverência e a santidade do ambiente. A atitude de Jesus não foi passiva. Ele agiu com autoridade, mostrando que a defesa do sagrado exige ação imediata contra a irreverência e a profanação causadas pela ganância. Chegamos ao ponto de inflexão na exortação de Paulo a Timóteo. Depois de alertá-lo sobre os males da ganância, ele o chama a um padrão de excelência pessoal e ministerial. Em 1 Timóteo 6:11-12, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Homem de Deus é um título de honra, reservado a profetas e líderes que faziam as pessoas se aproximarem mais de Deus. Timóteo deveria fugir do amor ao dinheiro da impureza, e seguir as virtudes essenciais que resumem a conduta cristã: justiça, integridade, piedade, semelhança com Deus, fé, ser digno de confiança, amor, afeição a Deus e ao próximo, perseverança, firmeza ou resistência, mansidão, disposição para a gentileza. O ministério é, então, comparado a uma milícia, a um bom combate da fé. O caminho do discipulado não é acomodação, mas consagração, compromisso e dedicação. A vida cristã é uma jornada que dura a vida toda, uma luta regular pela santificação crescente. Paulo exorta Timóteo a guardar o mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 6:14. Essa busca por uma vida santa e irrepreensível é uma jornada diária. A ordem para o líder é lutar, vigiar e manter uma vida acima de qualquer suspeita, submetendo-se unicamente ao Senhor. A capacidade de começar bem, correr bem e terminar bem a carreira cristã depende de duas perspectivas cruciais: fugir da obsessão por bens materiais e desenvolver as virtudes do caráter. O líder deve lutar pela vida eterna, que é a posse de uma vida incorruptível, e não pelos bens perecíveis deste mundo. A maior responsabilidade do líder, que resume e fundamenta todas as demais, é a preservação da sã doutrina. É uma incumbência solene. Paulo afirma em 1 Timóteo 6:20, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. O termo guarda o depósito, versículo 20, refere-se às verdadeiras doutrinas da fé cristã, a sã doutrina. Essa é a herança inestimável que Paulo havia depositado na vida de Timóteo. Proteger essa posse valiosíssima exige vigilância e engajamento constantes, pois o líder está sob uma responsabilidade nobre. O líder deve ser vigilante contra conversas inúteis e profanas. No grego, significa literalmente palavras vazias, filosofias sem valor que não perduram e não estão comprometidas com a verdade. Elas levam à superficialidade e à especulação. Ideias contraditórias, refere-se às oposições da falsamente chamada ciência. Paulo não está falando da ciência verdadeira, mas de qualquer hipótese ou teoria, inclusive as filosóficas, que se arrogam o nome de conhecimento, mas que contradizem a palavra de Deus. O princípio é claro: nenhum verdadeiro achado da ciência deverá contradizer a Bíblia, pois os segredos da ciência foram colocados no universo pelo próprio Deus que a escreveu. O líder deve rejeitar qualquer teoria que tente minar a fé. A liderança cristã é, acima de tudo, uma liderança doutrinária. Quando os líderes se desviam da sã doutrina, ou quando permitem que os princípios do mundo, como a ganância, se infiltrem, a comunidade se desvia da fé. A pureza da vida e a pureza da doutrina são inseparáveis. O líder deve, portanto, lutar regularmente por uma santificação que cresce e pela integridade da palavra. Ao finalizarmos este estudo sobre o desenvolvimento relacional do líder, percebemos que o plano de Paulo para Timóteo é o plano de Deus para todo líder em sua igreja. A liderança é uma teologia em prática, uma manifestação visível do caráter de Cristo em meio à sua família. Vimos que o alicerce de um bom líder reside em sua capacidade de honrar. Honrar os anciãos como pais, os jovens como irmãos, e a si mesmo, mantendo-se puro em todas as suas relações. O líder não é um chefe, mas um servo que se coloca ao lado dos outros para o benefício do corpo. Ficamos também com a lição mais urgente: a luta contra a ganância. O maior perigo para a saúde da igreja não é o ataque externo, mas o câncer interno do amor ao dinheiro, que corrompe a mente e leva à apostasia. O líder deve constantemente se perguntar: estou buscando a piedade com contentamento, ou estou caindo na armadilha de ver a fé como meio de lucro?
A história de Jesus purificando o templo nos adverte que o nosso zelo deve ser pelo sagrado, e não pelo negócio. O líder deve fugir da ambição doentia e das práticas desonestas. Ele deve, como homem de Deus, correr o bom combate da fé com justiça, piedade, amor e mansidão. A nossa nova incumbência é a de guardar o depósito, preservar a sã doutrina. A integridade de nossa vida é o reflexo da integridade de nossa fé. Não podemos permitir que filosofias vazias ou o espírito ganancioso do mundo contaminem a verdade de Cristo. Que possamos ser líderes que começam bem, correm bem e terminam bem a carreira que nos foi proposta, mantendo-nos imaculados e irrepreensíveis até o dia do Senhor. Que o nosso foco seja sempre a glória de Deus e o bem-estar da sua família, a Igreja. Oremos, amado e soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te rendemos graças pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Agradecemos-te por nos teres chamado não apenas para a salvação, mas também para a sagrada missão de liderar a tua igreja, a tua casa, a nossa família da fé. Pedimos-te, em nome de Jesus Cristo, que nos capacites a ser líderes relacionais, que honram e servem com caridade, pureza e respeito. Que saibamos tratar os mais velhos como pais e mães, e os mais jovens como irmãos e irmãs, cultivando um ambiente de mútuo amor e edificação. Concede-nos, Senhor, a graça do contentamento. Livra-nos da armadilha da ambição e do espírito da ganância, que é a raiz de tantos males em nosso meio. Que o nosso coração não esteja depositado na incerteza das riquezas, mas unicamente em Ti, que nos proveis ricamente para o nosso prazer. Ajuda-nos a fugir de toda cobiça e a seguir a justiça, a piedade, a fé e o amor. Que a pureza da nossa vida seja o nosso melhor sermão. Dá-nos discernimento, Pai, para cumprir a nobre incumbência de guardar a sã doutrina. Que não nos desviemos por conversas vãs ou filosofias que se opõem à tua verdade. Sê o nosso zelo, para que possamos proteger a tua casa de toda irreverência e profanação. Capacita-nos, Espírito Santo, a lutar o bom combate da fé com perseverança e mansidão. Que possamos terminar a nossa jornada, a nossa carreira, de forma imaculada e irrepreensível, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém.